Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar aqui, mostrar alguns autores ou escritores, conforme queiram, que foram influenciados por outros escritores. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, se não forem inscritos ainda, ativarem o sininho para receberem todas as notificações. Curte este vídeo se o tema te interessa e de me seguir no Instagram, o que vi do mundo. Então, bora lá começar. Eu já fiz um vídeo com esse tema, vocês gostaram bastante, eu até pedi várias sugestões, vocês me deram, eu tenho várias outras, e aí aos poucos eu vou fazendo vídeo. Hoje eu vou mostrar uns combinadinhos aqui de autores que eu tentei separar um do outro, mas não deu. Então eu vou falar de todos de uma vez, como um influencia o outro. O primeiro deles que eu quero falar é o Eça de Queiroz, e aqui eu tenho a obra O Primo Basílio. Esta obra... Bom, tem uma influência clara aqui de Madame Bovary. Os temas de Eça de Queiroz lembram muito os temas de Flaubert, mas também de Balzac. Isso porque a literatura francesa do século XIX influenciou muito a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Então a gente tem aqui a figura da Luizinha, que é assim, a Madame Bovary em suas pretensões, não em sua personalidade, porque a Luizinha, ela é mais fraca, assim, me parece. A Madame Bovary tem uma personalidade mais interessante, mas é adúltera, que quer uma aventura influenciada por romances e tal, e acaba se envolvendo num caso amoroso, né, num adultério, fidelidade. E a Madame Bovary é aquela que tem tédio. O caso da Luizinha não é bem de tédio, é mais uma ingenuidade e tal. Aqui, o caso da Madame Bovary é de tédio, é uma figura totalmente fora do lugar, né? Ela não se identifica naquele papel, né? Ela quer uma outra vida e tal. A Luizinha não, ela derrapou mais por ingenuidade e tal. Mas a história em si, né? Esta aqui é influenciada por esta, inegavelmente. Continuando aqui com essa de Queiroz, continuando aqui com esta obra, a gente tem a Juliana, né, que ficou infernizando a vida da Luizinha. E a Juliana, ela foi inspirada numa outra obra que é do Balzac, que é a Prima Bete. A Prima Bete, aqui a figura da Prima Bete é a Juliana. Então aqui é mais a personagem, né? Uma personagem influenciando a outra em termos de características e tal, do que a história em si. Porque aqui a Prima Bete, ela é uma história totalmente diferente. Ela é uma empregada e tal, né? Ela acaba se vingando lá de uma situação. E aqui a Juliana, ela é empregada, descobre o segredo da Luizinha e começa a fazer chantagem e tal, né? E eu acho que o que há de melhor nessa história dessa de Queiroz é realmente a Juliana, né? Que foi inspirada na Prima Bete do Balzac. Como eu falei, a literatura francesa era assim um prato cheio, né, para cultura, para nossa cultura, né, pensando Portugal e Brasil. Então assim, muitas inspirações, e eu vou citar outras aqui ainda. Continuando com Balzac, mas aqui outra obra, aqui eu tenho Le Père Goriot, minha edição está em francês, em português acho que é o Pai Goriot, e eu já vi também o Tio Goriot. As duas traduções servem, porque ele pode ser considerado o pai, porque a relação dele, né, e as filhas, o pai lá das filhas, e as filhas fazem isso. Ou então tio Goriot também é uma tradução que cabe, porque ele é aquele famoso tiozinho, né, que a gente chama aqui no Brasil tiozinho. Então seria o quê? Uma referência das outras pessoas em relação a ele, não a figura dele de pai das filhas, né? Então as duas traduções cabem, tio ou pai. Mas aqui a minha está em francês. E qual a influência aqui? Balzac, novamente, influenciando autores. E nesse caso eu vou falar de um brasileiro aqui. Estou falando do José de Alencar, aqui da obra Senhora. O Seixas aqui, ele é uma inspiração do Rastignac aqui. Rastignac é a revista, né, um alpinista social. Já fiz vídeos sobre este livro, também já fiz acho que uns 2 vídeos sobre este, pílulas de interpretação e outro falando, enfim, vou deixar tudo aqui nos cards. O Seixas é aquele que quer se dar bem, né? Ele se apaixona pela senhora Aurélia, só que ele se apaixona por ela quando ela é pobre. Só que não quis saber dela por ela ser pobre.
ele apreteriu. Depois ela enriquece, ela compra os Seixas, né? E aqui, assim, o enredo não é parecido dessas duas histórias. O enredo é bem diferente, mas as duas personagens, Rastignac e Seixas, são muito parecidas, né? Eu poderia trazer aqui também o personagem Lucian de Ilusões Perdidas do Balzac, mas eu acho que o Rastignac está mais adequado aqui para comparar com o Seixas. Continuando aqui com José de Alencar, uma outra obra dele, e influenciado por um outro autor francês, eu tenho aqui Lucila, né? Aquela história famosa, aquela prostituta que se apaixona e tal, que foi inspirada por A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, né? É a mesma história, a Lucila é a mesma história, que da prostituta que se apaixona e tal. As duas têm um fim muito parecido, né? Então aqui é a história em si e as personagens que são bem parecidas, né? Você vê uma inspiração clara aqui da Dama das Camélias, a versão brasileira. Eu gostei muito das duas obras, né? Então é isso, aqui eu apresento para vocês algumas obras, várias, tendo a literatura francesa, seja por meio do Balzac, seja do Flaubert, seja do Alexandre Dumas, influenciando autores brasileiros, que no caso José de Alencar, e portugueses, como é o caso de Eça de Queiroz. Em outro vídeo eu posso até trazer o Eça de Queiroz influenciando autores brasileiros, porque tem também. Só não trouxe para esse para não ficar muito complicado aqui, para vocês perceberem as relações, as influências. Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês leram disso aqui, o que vocês gostaram ou não, se vocês perceberam essas relações, essas influências, né, de uma obra para outra, de um personagem para outro, e o que vocês me sugerem nessa linha, se um autor, um escritor que influenciou outro escritor, seja pelo modo de escrever, como foi o caso que eu apresentei no primeiro vídeo, né, com esse tema, o modo de escrever, seja pela personagem, seja pela história, seja pelo modo de narrar, enfim, não importa. Se a gente percebe a influência clara de um no outro, certo? Gostaria de contar com a contribuição de vocês. Muito obrigada, beijo.